O alto desempenho em esportes de elite sempre pressupõe um certo nível elevado de agressividade. Os atletas se preparam para a vitória sobre seus oponentes, e esse estado mental e emocional é tão importante quanto o treinamento regular na academia. Diz-se que o maior sucesso nessa área é alcançado por aqueles que possuem um senso saudável de agressividade atlética. Mas e se essa agressividade se transformar em raiva e explosões incontroláveis de fúria na vida real? Jonathan Paul Cappenhefer nasceu em 30 de novembro de 1981, na cidade de Simi Valley, um subúrbio de Los Angeles, o mais velho de 3 filhos de uma família modesta. O pai, de ascendência alemã, trabalhava no departamento de polícia de Los Angeles e era um homem trabalhador e responsável. Sua mãe americana, de ascendência mexicana, trabalhava como enfermeira em um hospital local. No entanto, após o nascimento do primeiro filho, ela decidiu deixar o emprego para se dedicar inteiramente à criação dos filhos e à administração da casa. Jonathan, ou simplesmente John, cresceu com o irmão e a irmã mais novos, com quem sempre manteve uma relação muito próxima. Até certo ponto, a família era bastante feliz e a vida parecia tranquila, mas, após o nascimento do terceiro filho, a mãe entrou em uma depressão profunda da qual não conseguiu se recuperar sozinha. A situação piorou gradualmente e ela começou a beber álcool, acreditando que isso a ajudava a esquecer, pelo menos por um curto período. O pai trabalhava incansavelmente do amanhecer ao anoitecer e não dava muita atenção ao que acontecia em casa. Enquanto isso, o estado da esposa se agravou e ela se tornou viciada em drogas ilícitas. John tinha cerca de 10 anos quando se tornou praticamente uma babá, não só para o irmão e a irmã mais novos, mas também para a mãe. O menino se saía bem na escola, ajudava os irmãos menores com a lição de casa e também aprendeu a cozinhar e a limpar a casa. Aos 13 anos, John passou por um evento traumático do qual nunca se recuperou completamente. Certa noite, enquanto toda a família estava em casa, seu pai sofreu um ataque cardíaco repentino. Sua mãe estava dormindo, após ter tomado mais uma dose de drogas ilícitas, e o filho mais velho ficou responsável pela casa. Ele ligou imediatamente para o 911, número de emergência no GUA, relatando o incidente, e até a chegada da ambulância, realizou a reanimação cardiopulmonar, RCP, sozinho, tentando salvar a vida do pai. Infelizmente, todos os esforços do menino foram em vão, e seu pai morreu antes mesmo da chegada dos paramédicos. John era apenas uma criança. Ele fez tudo o que pôde, mas ainda se culpava pela morte do pai. Esse sentimento opressivo o atormentava e arruinava sua vida. Surpreendentemente, o vício em álcool e drogas da mãe não resultou na perda de sua guarda. Os filhos permaneceram com ela, e o jovem John tornou-se o chefe de fato da família. Eles gastavam as modestas economias do pai, e a mulher gastava sua mesada com álcool e drogas pesadas. Apesar da difícil situação familiar, o rapaz continuou a se destacar na escola e era considerado um dos melhores alunos da turma. Os professores notavam sua determinação, alta inteligência e engenhosidade. No entanto, o comportamento do adolescente deteriorou-se rapidamente. John tornou-se nervoso, agressivo e impaciente, provocando constantemente conflitos e brigas com os colegas. Começou a procurar empregos de meio período desde cedo, aproveitando qualquer oportunidade para ajudar a família. Ao mesmo tempo, dedicou-se seriamente aos esportes, planejando dedicar sua vida e carreira a eles. John desenvolveu uma paixão pelas artes marciais, mas não tinha preferência por nenhum estilo em particular, treinando diversas disciplinas simultaneamente. Isso lhe deu a oportunidade de canalizar sua agressividade, extravasar e organizar seus pensamentos. O treinamento regular logo se tornou parte integrante da vida de John. Ele ia à academia diariamente, e seu treinador notou que ele tinha um enorme potencial e poderia se tornar um verdadeiro campeão no futuro. Vale lembrar que o adolescente conseguiu conciliar o trabalho com seus estudos regulares e ainda se destacar na escola. Isso significa que ele era realmente inteligente, forte, talentoso e incrivelmente motivado. Apesar das dificuldades e desafios que enfrentou, John, após se formar no ensino médio, conseguiu ingressar na faculdade e se tornou um estudante universitário, optando por cursar biologia. Ele era um aluno capaz e um homem de mente afiada. No entanto, sua agressividade persistia, e sua incapacidade de controlar suas emoções e explosões de raiva o levaram a vários problemas com a polícia e prisões. Mesmo jovem, John decidiu se tornar um lutador e seguir carreira profissional no MMA, artes marciais mistas. Ele continuou treinando diligentemente, participando regularmente de várias competições, muitas vezes saindo vitorioso. Gradualmente, ele começou a ganhar destaque na comunidade das lutas e no mundo dos esportes em geral. Mesmo naquela época, o nome Copinhaver já era bem conhecido, e o próprio jovem se aproximava com confiança do cobiçado nível profissional. Em 2000, aos 19 anos, decidiu participar de um reality show de grande audiência. Filmado nos moldes do formato Big Brother, o projeto conquistou imensa popularidade entre os telespectadores dos Estados Unidos. Seu principal diferencial era apresentar lutadores de MMA, e não pessoas comuns. Curiosamente, John foi inicialmente reprovado na seleção e eliminado durante o processo. No entanto, um dos participantes já aprovados sofreu uma lesão grave e ficou impossibilitado de participar das filmagens. Os organizadores começaram urgentemente a procurar um substituto e, após analisarem os perfis dos candidatos, escolheram Copinhaver, que havia sido rejeitado anteriormente. Todos os participantes foram alojados em uma única casa grande, cada cômodo equipado com dezenas de câmaras de vídeo. De acordo com as regras do programa, os jogadores eram privados de telefones,
internet e qualquer outra conexão com o mundo exterior. O grande prémio era de $1 milhão. A cada semana, um participante era eliminado, não por votação, mas pelos resultados das competições. O perdedor deixava o set e voltava para casa. Como em qualquer reality show, não havia um roteiro claro, e a improvisação e a espontaneidade eram altamente incentivadas. Graças ao seu carisma e comportamento ousado, John rapidamente se tornou um dos participantes mais proeminentes e visíveis do programa. Ele era adorado por muitos telespectadores e se tornou uma verdadeira celebridade americana. John ganhou a reputação de encrenqueiro e provocador. Ele não precisava de um motivo para partir para a briga. Era agressivo e mantinha a atenção do programa constantemente alta. Os fãs o apoiavam ativamente e torciam por ele. No entanto, na sexta temporada, sem chegar à final, Capnavor deixou o programa. Apesar de não ter vencido, ele desfrutava do carinho e da atenção do público. Após o programa, sua carreira esportiva profissional decolou rapidamente. Ao mesmo tempo, o atleta começou a ter problemas com a lei devido ao seu comportamento provocativo, explosões de raiva e agressividade descontrolada contra outras pessoas. Por exemplo, em 22 de setembro de 2007, Capnavor foi preso por agredir um homem em um estacionamento. Ele havia discutido com um desconhecido por causa de uma vaga de estacionamento. O conflito rapidamente se transformou em uma briga, e um Capnavor enfurecido socou seu oponente até que ele perdesse a consciência. A vítima imediatamente apresentou queixa contra seu agressor, e John foi preso. No entanto, o atleta não só negou a culpa, como também concedeu uma entrevista escandalosa na qual alegou ter feito um favor ao homem, pois poderia tê-lo ferido facilmente, mas optou por não fazê-lo. Suas palavras provocaram imediatamente uma onda de indignação pública, e o lutador passou a ser visto como um indivíduo perigoso e imprevisível. Mesmo assim, tais ações brutais contribuíram para o avanço da carreira de John. Ele cultivou uma imagem de provocador, o que impulsionou sua popularidade e foi diligentemente mantido. Seu comportamento lembrava muitas artimanhas de outro atleta famoso e encrenqueiro, Conor McGregor, cuja reputação também foi construída sobre conquistas atléticas e escândalos. Em meados de 2008, Capnavor decidiu mudar oficialmente seu nome para o apelido War Machine, que pode ser traduzido literalmente como máquina de guerra ou máquina de luta. Ele acreditava que esse nome capturaria plenamente sua personalidade e mundo interior, além de ser impactante e adequado ao mundo dos esportes agressivos ao qual John pertencia. Naquele mesmo ano, o lutador se viu novamente no centro de outro escândalo envolvendo uma agressão. Desta vez, a causa do conflito foi insignificante, mas o caso foi novamente para os tribunais. Era óbvio para todos que o jovem estava entrando em uma espiral descendente em termos de normas sociais. Ele não precisava de um motivo para começar uma briga e espancar um transeunte aleatório. Ele estava procurando por problemas. Em 2009, John anunciou inesperadamente seus planos de tentar a sorte como ator. No entanto, ele escolheu um gênero muito específico e inesperado: filmes adultos. O atleta era jovem, possuía uma aparência agradável, embora brutal, e seus músculos esculpidos eram realmente admirados. Ele se destacou diante das câmaras, e sua carreira no cinema provou ser tão ilustre e bem-sucedida quanto sua carreira no esporte profissional. Durante seu primeiro ano na indústria de entretenimento adulto, John participou de 13 filmes, contracenando com atrizes renomadas e reconhecidas. Ele combinou com sucesso as duas carreiras e também garantiu vários contratos publicitários que lhe renderam uma renda considerável. Mas sua carreira logo se viu novamente em risco. Em agosto, o atleta foi preso novamente por agressão em uma casa noturna na Califórnia. John espancou um frequentador com tanta brutalidade que, desta vez, ele não conseguiu escapar, e o tribunal o sentenciou a 1 ano de prisão. No entanto, vários incidentes semelhantes foram adicionados à acusação, levando à revisão de seu caso e à extensão de sua pena para 2 anos e 2 meses, com direito à liberdade condicional após 1 ano. Na prisão, John continuou a se comportar de forma provocativa, iniciando brigas, e, portanto, foi considerado perigoso e colocado em confinamento solitário, onde passou a maior parte de sua pena. Ficou claro para todos que o comportamento do lutador ia além da mera agressão atlética. No entanto, alguns o consideraram um sinal de estrelato. Após sua libertação, Capnavor conquistou uma série de vitórias importantes contra adversários fortes. Ao mesmo tempo, o atleta decidiu criar um perfil nas redes sociais e um blog pessoal para se comunicar com os fãs. Ele escolheu um formato bastante incomum, geralmente expressando seus pensamentos, filosofando ou compartilhando memórias em frente às câmaras. Nos primeiros dias após a criação de sua conta, dezenas de milhares de fãs o seguiram. Vale ressaltar que sua base de fãs cresceu constantemente, já que alguns acompanhavam suas conquistas atléticas, outros se interessavam por sua carreira de ator, enquanto outros acompanhavam os escândalos associados a ele desde os tempos do reality show. Em 2011, o atleta decidiu lançar sua própria linha de roupas esportivas e casuais. Os principais diferenciais de sua marca eram as imagens impactantes estampadas nos tecidos, além de slogans ousados, criando uma imagem de macho alfa. Os produtos eram vendidos principalmente online e tiveram uma demanda considerável, o que impulsionou os negócios. John continuou a se comportar de forma agressiva, inclusive em seu videoblog, expressando constantemente a raiva que mal conseguia conter. Ele xingava bastante, falando sobre pessoas que o irritavam e que ele espancaria com prazer na primeira oportunidade. Às vezes, ele se envolvia em confrontos com pessoas aleatórias na rua,
tudo filmado. 2013 marcou o auge de sua carreira na indústria de filmes adultos. O atleta aparecia regularmente em filmes e também participava de ensaios fotográficos eróticos para diversas publicações conhecidas. Durante um desses ensaios, sua parceira foi Christine M.C. Kinden, que ficou famosa no ramo de filmes adultos com o nome artístico de Christy Mack. Ela era 11 anos mais nova que John, mas, apesar da diferença de idade, um romance relâmpago surgiu imediatamente entre eles. Vale a pena falar um pouco sobre a própria Christy. Ela nasceu em 1992 em uma pequena cidade de Indiana e foi criada em uma família simples, sem nenhuma ligação com o mundo do entretenimento. 13h58, colegas e professores a descreveram como uma garota muito modesta, bem-humorada e amigável, responsável pelos estudos, que adorava literatura e dançava. No ensino médio, Christy se apaixonou por um rapaz da sua idade, com quem começou um relacionamento. Logo, o jovem casal decidiu se casar. Os pais dos adolescentes eram categoricamente contra essa união precoce, mas o casal não deu ouvidos. Logo após completarem 18 anos, casaram-se oficialmente, para contrariar a todos. No entanto, os recém-casados rapidamente perceberam que estavam completamente despreparados para a vida familiar e as exigências do dia-a-dia. O amor deles esfriou rapidamente e, apenas 4 meses depois, divorciaram-se. Após o divórcio, Christy decidiu mudar radicalmente de vida e recomeçar em um novo lugar. Ela saiu da casa dos pais e foi para a Flórida. Estabeleceu-se em Miami, onde aceitou qualquer emprego para pagar o aluguel e se sustentar. Trabalhou como garçonete, vendedora e promotora de eventos antes de ser descoberta por acaso na rua por um representante de uma agência de modelos. Inicialmente, Christy tentou a sorte como modelo de moda para catálogos. Depois, recebeu uma proposta para um ensaio mais explícito, com um salário substancial. Ela aceitou e logo começou a receber outras ofertas para tentar a sorte em filmes adultos. A jovem adotou um nome artístico chamativo, que logo se tornou reconhecido. Ela estrelou regularmente filmes adultos e ganhou prémios de prestígio na área. Em fevereiro de 2013, Christy abriu sua primeira loja de produtos íntimos e lingerie erótica, que rapidamente se transformou em uma rede. Na época em que se conheceram, John e Christy já eram figuras públicas de sucesso. Ambos haviam construído carreiras na mídia e possuíam seus próprios negócios de venda de artigos de grife. Pode-se dizer que ambos eram igualmente populares. Desde o início do relacionamento, o casal começou a aparecer junto em público. Compareceram a diversos eventos, cerimonias, premiações e encontros sociais. Posaram de bom grado para fotos no tapete vermelho e concederam entrevistas. Os dois chegaram a assinar vários contratos publicitários conjuntos com empresas renomadas. Em poucos meses, esse casal excêntrico começou a ser visto como um só. Tornaram-se inseparáveis, aparentavam felicidade e faziam planos ambiciosos para o futuro juntos. De fora, pareciam não ter problemas, tendo tudo o que podiam sonhar. Na realidade, ninguém imaginava os terríveis segredos escondidos por trás desse aparente idílio. John se mostrou tão cruel e impiedoso na vida cotidiana quanto no ringue. Era gentil apenas em público e diante das câmaras, mas a portas fechadas, transformava-se em um verdadeiro monstro. Tentava controlar cada movimento da amada, comportava-se de forma obsessiva, era extremamente ciumento e frequentemente iniciava brigas. Rapidamente, o comportamento do atleta escalou para agressão aberta e violência doméstica. Ele batia em Christy, a humilhava, ameaçava mutilá-la e até matá-la. 2 vezes, quase a estrangulou, agarrando-a pelo pescoço em um acesso de fúria. Uma dessas cenas foi presenciada pela mãe da garota, que estava visitando a casa da filha. A mulher ficou chocada com o que estava acontecendo e começou a insistir para que a herdeira terminasse imediatamente o relacionamento com aquele homem. John não precisava de pretexto para começar uma briga. Ele explodia como um fósforo, literalmente do nada. Certa vez, o casal começou a discutir no carro, e o homem, declarando que os mataria, pisou fundo no acelerador e jogou o carro contra uma parede. Só milagrosamente conseguiu tomar o volante dele no último instante e evitar a colisão. Quando uma situação semelhante se repetiu, a moça desapertou o cinto de segurança e pulou do carro no primeiro semáforo. Christy tentou terminar com o namorado várias vezes, mas todas as vezes ele conseguia difamá-la e lhe dar outra chance. A moça entendia muito bem que eles não tinham futuro, mas não sabia como terminar com aquele homem sem provocá-la a explodir de raiva, o que poderia ser fatal para ela. Christy suportou a situação por um ano inteiro, ponderando uma saída, e em abril de 2014, finalmente decidiu ter uma conversa séria. Ela esperava qualquer coisa, mas John inesperadamente concordou que precisavam de um tempo para pensar melhor. Ele parecia resignado e pronto para se afastar, dando-lhe liberdade. Mas isso era apenas uma ilusão. Durante o primeiro mês após o término com John, Christy viveu, como se diz, constantemente olhando por cima do ombro. Ela temia que seu ex-namorado mudasse de ideia e começasse a persegui-la novamente. Mas nada disso aconteceu. Com o tempo, a ansiedade diminuiu. Ela voltou à sua vida anterior e, em julho, começou um novo relacionamento com um homem chamado Corey Thomas. Em 8 de agosto de 2014, Christy e seu novo namorado estavam no apartamento da atriz em Las Vegas. O casal estava deitado na cama e não ouviu John abrir a porta com sua chave, que ele nunca havia devolvido após o término. Ele invadiu o quarto e imediatamente atacou Corey, espancando-o brutalmente com os punhos. Num acesso de fúria,
Capnever também começou a morder o rapaz, deixando lacerações em seu rosto, ombros e peito. O atleta então sentou-se sobre ele e apertou sua garganta. Nesse momento, uma aterrorizada Christine interveio, vendo Corey perder a consciência. De repente, John o soltou, agarrou o rapaz pelos cabelos e ordenou que ele saísse imediatamente do apartamento e não chamasse a polícia. Caso contrário, ele terminaria o que havia começado. O perturbado Corey jurou que não contaria a ninguém, pegou alguns pertences, vestiu-se e fugiu. Vale ressaltar que o jovem cumpriu sua promessa e não contou a ninguém sobre o incidente, que quase custou a vida de Kirsty. Sozinha no apartamento com sua ex-namorada, John primeiro a espancou brutalmente, depois a estuprou e, em seguida, repetiu o processo. A tortura durou mais de 2 horas e, durante esse tempo, a infeliz mulher estava literalmente sem vida. Ela já estava perdendo a esperança de viver. Quando o agressor desapareceu repentinamente em outro cômodo, pensando que a vítima estava inconsciente, Krista milagrosamente conseguiu rastejar até a janela, abriu-a e literalmente cair. Por sorte, ela morava no térreo, então a queda foi o menor dos seus problemas. Ela começou a gritar alto e a pedir socorro. O barulho fez com que os vizinhos corressem, chamando imediatamente a polícia e uma ambulância. O estado de Krista era horrível. Seu ex-namorado havia quebrado seu nariz, maçando o rosto e mandíbula, arrancado 12 dentes e quase lhe custado um olho. Ela também sofreu fraturas nas costelas, um rim esmagado e danos no fígado. Ela perdeu muito sangue, sofreu uma concussão e seu corpo estava coberto de hematomas, escoriações, cortes e marcas de dentes. Apesar dos ferimentos graves e da grande perda de sangue, o estado de Krista foi rapidamente estabilizado. No entanto, quando ela conseguiu contar o que havia acontecido, John já havia fugido. Seu paradeiro permanece desconhecido. Ele permaneceu desaparecido por uma semana, até 15 de agosto, quando começou a postar em sua conta pessoal, contando sua versão da história e tentando se apresentar como vítima. Um sinal de seu celular levou rapidamente à sua prisão. Surpreendentemente, Corey só ligou para a polícia 3 horas após o ataque, quando Kirsty já estava no hospital. Enquanto ele permanecia em silêncio, sua namorada era atormentada por um monstro que quase lhe tirou a vida. Ele poderia ter sido responsabilizado por omissão, mas alegou estar em choque e com medo de morrer. No fim, nenhuma acusação foi feita contra ele, e ele apenas testemunhou no tribunal como vítima. Enquanto aguardava julgamento sob custódia, Capnever tentou suicídio. Ele fez uma corda com um lençol e tentou se enforcar na cela, mas os guardas chegaram a tempo e o libertaram da corda. Devido ao seu acesso de raiva, o caso foi adiado por quase 3 meses. No tribunal, o atleta fez o possível para se apresentar como vítima e vítima das circunstâncias. Ele alegou que sua namorada o havia traído, o que teria desencadeado seu colapso. O advogado do réu relatou a juventude difícil e os traumas de infância de seu cliente na esperança de uma sentença mais branda. Em 15 de fevereiro de 2017, Copenhaver foi considerado culpado de todas as acusações. Ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional somente após 36 anos. Obrigado por assistir. Recomendo também que você confira as histórias igualmente chocantes no meu canal. E não se esqueça de se inscrever. Até breve.